o que se faz, qual que é o mapa do 90 dias? Por que 90 dias dá certo, certo? Às vezes até fica meio do tipo, mas como é que pode, por que funciona o mapa dos 90 dias, certo? Então eu te falo o seguinte, não é milagre, não é promessa vazia e nem enriquecimento rápido, certo? Na verdade, a proposta seria o seguinte, é só sair da confusão, é só sair da confusão, certo? 90 dias é o suficiente. E o mapa, ele tem algumas características. Não é complicado, não exige faculdade, não tem talento, só exige decisão, certo? E tudo começa quando? Começa quando você deixa a sua empresa de um lado e você passa a ficar do outro. A sua empresa vai ter que cuidar de você, mas tem que lembrar que é no dia que ela dá conta. Eu lembro até que uma vez eu estava fazendo consultoria e alguém perguntou para mim, Levi, quanto que eu tenho que tirar, qual que é a regra para tirar de prolabore da empresa, certo? Qual que é o, tipo assim, eu queria saber quanto que ele pode pegar todo mês da empresa para ele viver, certo? Para ele viver. E pode pegar, tá bom. Então vamos responder essa pergunta, quanto é que pode pegar da sua empresa, certo? Tá bom. Olha só o que eu estava pensando. Porque ele queria uma técnica, entendeu? Ele queria que eu dissesse o seguinte, olha, teve quanto que eu posso utilizar para mim da minha empresa? Qual que é a regra? Qual que é a técnica? Certo? Quanto é que eu posso pegar? Tá bom. E existe, realmente existe, né? Eu já escutei isso aí, né? Apesar de que eu acho assim muito do tipo, eu nem gosto muito disso aí, mas eu já escutei tipo 10%, né? Então vamos supor, se a sua fatura, se a sua empresa fatura 100 mil, então 10 mil, certo? Só que tem um detalhe, certo? Tem que lembrar que na empresa, até por questão de tributação, certo? Se você tem um prolabore menor, tá? É, então, porque o seu prolabore é tributado, certo? Você tem que pagar o INPS e ele entra na folha de pagamento também. Agora, se você deixar para pegar o resultado na hora que você fecha o exercício, que seria o janeiro a dezembro, o janeiro, na hora que faz a contabilidade, o contador vai te dizer, olha, a sua empresa, você recebeu um prolabore de tanto e teve o lucro, que você só vai tirar o lucro na hora que fechar o exercício. Fechou o ano, vem lá. Aquele lucro, ele é isento. Não paga imposto nenhum, cai na sua conta limpinha. Esse ano parece que vai ter alguma novidade, que existe, se não me engano, um projeto aí de tributar, de pegar e tributar esse imposto, tributar esse rendimento que ele é isento. Por quê? Porque na lógica quando ele foi criado, é que já foi tributado na fonte. Ó, você empreendeu, você gerou renda, você já pagou os seus impostos, já pagou o simples, ou já pagou o lucro presumido, ou lucro real, e já pagou os tributos. Agora sobrou para você, certo? Então, sobrou. O que sobrou, então, você vai investir tudo, né? Mas voltando, então, quanto é que tem que ficar para o dono da empresa? Eu sempre penso o seguinte, eu penso isso com a pergunta, qual que é o tamanho que você quer chegar? Então, imagina duas pessoas, tem duas pessoas aqui. Tem esse aqui, que quer um prolabore alto. Ele quer tirar tudo mesmo. Ele quer, por quê? Porque ele acha que tem que viver, porque não sei o quê, parará. O foco dele é mais ele. O foco dele é mais ele e o foco dele é o presente. E tem um outro aqui que o foco dele é o futuro. O foco dele é o negócio, certo? O foco dele não é ele, é o negócio. E o foco dele não é o presente, é o futuro. Essas duas pessoas com o mesmo faturamento, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse aqui vai crescer demais. E esse aqui não vai crescer. Por quê? Porque ele fez uma preferência. Esse é o efeito Prolabore. Aí eu falei, então, Levi, o que você acha? Eu não sei qual que é o tamanho do seu projeto, qual que é o tamanho do seu sonho, eu não sei qual é o seu propósito. Bem, se você quer uma empresa bem pequenininha, é uma coisa. Se você quer uma empresa maior, então aí é outra coisa. Uma coisa eu te falo, como negócios eles são de muito risco, certo? Negócios pequenos
e poucos negócios, ou seja, pouca fonte de renda e tudo colocado no mesmo local, olha só, algo pequeno e que todos os ovos que você tem estão na mesma cesta, isso é muito perigoso, certo? Isso é muito perigoso. E tem que lembrar que à medida que o tempo passa, se nós temos família, a nossa responsabilidade ela só aumenta, certo? Parece que não combina retiradas altas com quem quer dormir tranquilo, certo? Porque você pode até retirar muito, aí depois você vai ficar correndo atrás. Inclusive, eu tenho até, essa semana eu estou trabalhando até para organizar, certo? Eu sei que eu peguei aí por conta de prolabore alta, até desproporcional com a empresa, eu penso dessa forma, é porque eu sei que tinha negociação no banco A, B, C, D, acho que tinha mais também. E aí depois, bem, quanto que é o financiamento desse? Não, esse eu peguei, mas eu sei, eu acho que ainda tem mais um, não sei quanto tempo para pagar. O outro, não sei, eu acho que. Conclusão, fica até difícil de saber quanto é que deve, tanto em termos de volume. Então, o que que eu fiz? Já que o princípio é a gente entender o que estava acontecendo, olha só o que que eu fiz. Eu coloquei numa planilha, banco um, 2, 3, 4, tal. E coloquei nas linhas os meses, certo? Onde começou o empréstimo, até onde vai o empréstimo. Todos eles. Eles começavam em pontos diferentes. Só que lá no finalzinho, eu totalizei. Então aí apareceu quanto que paga por mês. Entendeu? Aí apareceu quanto que paga por mês, porque a conta, primeiro, é ver se aquilo que paga por mês cabe dentro do orçamento da empresa, certo? Se cabe dentro do orçamento da empresa, apesar de que essa conta eu sempre considero que ela não é a empresa. Por quê? Porque tem empresa que se não tiver dívida, ela é boa. Então, veja bem que o endividamento, ele é tipo assim, então quer dizer que se alguém que tiver dinheiro comprar uma empresa, acabou com a dívida, ela passa a ser boa? Então o negócio era bom, ué. Então o problema não era o negócio, era a dívida que nasceu ali, certo? Era ela que estava matando o negócio, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, certo? Então, saber exatamente quanto entra, não é mais ou menos, certo? É o que eu estava fazendo lá em relação. Aí como é que sabe? Como é que vai saber? Eu tenho que saber mais ou menos, não. Quanto é que realmente o negócio rende, tem que lembrar que negócios flutuam, e qual que é a despesa. E outra coisa, no caso, como é que faz depois para lidar com essas dívidas, certo? Que a dívida não pode matar o investimento. Mas uma coisa que eu estava percebendo é que o investimento ele é viável, ele é bom. Então, o que, que tem que fazer agora? Talvez o maior desafio é lidar com aquela dívida para aquela dívida não inviabilizar o investimento. Por quê? Porque se alguém, e não é muita coisa não, se alguém se trocar de dono, que lembra que eu falei, se trocar de dono, resolveu o problema. Ué, então já que é assim, então não, eu não vou sair daqui não. Ué. Ué, o negócio é bom, ué. Então eu vou continuar. Lembra que nós estamos falando aqui, certo? O que, que eu estou dizendo? Olha, eu te ajudo a você tomar decisão. Vou continuar ou vou mudar de negócio? E eu estou dizendo, é possível em até 90 dias. Esse dia eu comecei agora com esse trabalho, e eu comecei a colocar, quer dizer, só no primeiro diagnóstico que eu analisei, que eu vi a empresa, a dívida, eu já percebi que existe alternativa. Mas o que, é que vai ter que fazer? Vai ter que tomar decisões. Eu só não decidi ainda porque eu estou no primeiro controle. E eu não falei que é 90 dias, ainda vai aparecer mais, talvez mais despesa, vai aparecer mais receitas até, mas não sei, não está na hora ainda. Eu sempre vejo o seguinte, não, isso é sempre um rascunho, porque é complicado você pegar e tomar decisão, sabe aquele negócio de pegar e tomar decisão em cima de alguma coisa que você escutou, depois você descobre que aquilo que te falaram era mentira, e aí você se posicionou, nós já passamos, eu já passei por isso, certo? Então hoje eu sou muito prudente. Então eu falo, não, então, não, mano, vamos, não está na hora, não, certo? Vai chegar a hora que nós vamos decidir o que que a gente vai fazer. Não está na hora ainda, tá? Então, é, o número, todo o dinheiro que entra, venda, Pix, cartão, dinheiro, certo? Isso está reconhecendo dentro do sistema
até onde que está colocando, certo? Para isso, evidentemente que o sistema de controle costuma dizer o seguinte: tem que ser sofisticado? Não, não tem que ser sofisticado, não. Tem que funcionar, certo? Tem que funcionar. Não interessa se é sofisticado ou não. Se funcionar, certo? E se você tiver a empresa no controle, se evidentemente que a gente sabe que existe um ganho quando você pega vamos dizer assim, você utiliza a tecnologia, certo? Por exemplo, no meu caso, olha só, por conta de eu ter interesse tipo digital, eu tive que aprender, certo? Eu tive que aprender, por exemplo, um punhado de coisa. Senão eu jamais conseguiria fazer. Olha só, para mim fazer o que eu já sabia fazer, eu tive que aprender outras coisas, certo? Mas eu percebi, eu tomei consciência, bem, já que tem que aprender, então tudo bem. Eu já aprendi tanta coisa, por que não vou aprender mais isso, certo? Em negócios foi assim também, certo? Eu não sei se eu contei para vocês, eu não comecei como, eu não, o meu início não foi como empreendedor, e nem foi porque eu fiz faculdade nessa área. Foi porque eu era professor de biologia, e como eu tinha uma performance muito boa nas aulas, eu ensinava e as pessoas gostavam das minhas aulas, me convidaram para participar como sócio de uma escola particular, certo? E qual que é? Por que te chamou? Não chamou por dinheiro? Não, porque ninguém tinha dinheiro. Na verdade, o que a gente tinha era a habilidade da aula. Então, um negócio que começou sem dinheiro, aí passou a ter. Bem, então, a questão é o seguinte, é que você tem que descobrir o lucro, ou porque ele existe, ou porque ele não existe, né? E isso é possível fazer nesse prazo de 90 dias. Uma das coisas que eu costumo pegar, fala o seguinte, olha, depois que você coloca a sua empresa no papel, você vai ter o seguinte, você vai ter, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, somente. De vez em quando eu olho aqui para pegar esse, lá no YouTube, está funcionando? Acho que está funcionando. Tá funcionando. Eu não queria pegar e deixar lá. Então, na hora que você tem empresa no papel, você vai perceber o seguinte: primeiro, bueno, opção, primeiro cenário, perfeito, está tudo funcionando muito bem, e aí você continua. Esse é o cenário de número 1. Está dando lucro? Tá. Então, pode ser o cenário. Outra coisa, você percebe que não está sobrando dinheiro, mas aí você descobre algumas coisas. Ou primeiro, que o Prolabore está acima do que deveria, ou que é possível fazer alguns ajustes, e na hora que você coloca a sua empresa no papel, salta aos olhos, por exemplo, questão de faturamento, salta aos olhos se você está comprando bem, se a sua despesa ela é grande ou é pequena, perto do que você fatura. E uma coisa muito importante, quando você sabe exatamente quanto que custa a sua empresa por mês, você pode, por exemplo, cortar custo, desde que eles não impactem no faturamento, na performance, é tipo assim, tem coisa que você corta que não muda o faturamento. Então, já que pode cortar. Outra coisa, você pode também ver que a sua forma de precificar, a forma como você calcula o preço dos seus produtos, certo? Você vai perceber que às vezes você vai ter que mudar. É mais ou menos o seguinte: se eu continuar fazendo desse jeito, não vai sobrar para mim, certo? Eu vou ficar trabalhando para os outros e não vai sobrar nada para mim. Por quê? Porque o seu sistema de precificação está errado. Ora, se você chega nesse ponto, você descobre que nesse cenário 2, se você mudar a sua forma de precificar, compensa você passar a empresa para frente, certo? Você vai continuar ou vai mudar de negócio? É como se dissesse o seguinte: vai que você muda de negócio, mas continua fazendo preço errado. Então, o problema não é a empresa, o problema é que a formação de preço ela não está adequada àquilo que você está fazendo. Tá? Então, tem que ficar muito atento a esse aspecto, certo? Então,
ah, nós teríamos, então, só repetindo, esses três cenários, né? Esses três cenários. O negócio da Lu, certo? Mas então então é analisar o quê? Parar de vazamento, melhorar a margem, organizar preço, controle, certo? Aí você aumenta a potência do seu empreendimento, certo? Ou você pode descobrir que o negócio empata, tá, não está adiantando, certo? Que normalmente, esse cenário 2 que eu te falei, é o cenário mais comum, certo? Que é o cenário de empatar, tá? Vou dar uma olhadinha aqui, que só um momentinho que eu acho que deu algum defeito. Parece que apareceu alguma coisa que eu não entendi. E, pois bem, então nesse cenário 2 eu estou. Ah, tá, não era. Pois bem, então olha só. Nesse caso aqui, então, o que, que pode estar acontecendo? Talvez o preço errado, custo alto, produto errado. Mas aí veja bem, vamos seguir meu raciocínio. Bem, se você chegou nesse ponto e você descobriu isso, o que, que você faz? Você muda o negócio ou você continua? Entendeu? Agora, a questão é o seguinte: como é que eu faço para descobrir? Esse aqui é o nosso bate-papo. Como é que eu faço para descobrir uma coisa que, em princípio, parece até muito simples, né? Mas a questão, na verdade, o que eu sempre escuto e eu defendo isso é o seguinte: a verdade é que isso não é culpa sua, é que nunca te contaram. Tá? Porque se você soubesse, e se você, tipo assim, não, mas é possível, então quer dizer que eu não vou ter algo complicado, quer dizer que eu não vou ter que contratar alguém, quer dizer que eu mesmo dou conta? Sim, sim, eu estou te falando que é possível e vou você mesmo dar conta. Ah, mas nunca me falaram isso. Agora, se você está assistindo aos meus vídeos, eu estou te contando, certo? Eu não tive, certo? O que eu tive foi que uma vez eu descobri. Agora eu estou te contando. Então, o que, que você faz? Você aplica. Agora tem um detalhe. Existe aquela possibilidade, que eu acho que isso também a gente vai descobrir, que é o mais doloroso, e, e deixa eu te dizer algo importante. Descobrir que está no prejuízo é melhor do que continuar nele, certo? Lembra que eu falei? Como é que eu faço para sair do buraco? É parar de cavar. Então, se você está no prejuízo, e se você não toma a decisão, significa o quê? Você está cavando um buraco. Negócio ruim não melhora com esperança, melhora com decisão, tá? Então, fechar um negócio ruim não é fracasso. Fracasso é insistir por orgulho. Empresário de verdade protege o capital, certo? Mesmo que seja pouco, tá? Inclusive, eu já passei por isso. Uma vez eu fui sócio de um laboratório de fitoterapia, certo? E olha que eu já estava com os 4 empreendimentos que estava bem. Eu acho que na época o que aconteceu foi o seguinte: já que a gente empreende em tantas áreas, então isso aqui também vai ser fichinho. E eu comecei a perceber que eu comecei a encher de tanto negócio que chegava uma hora que já eu não estava sabendo nem o que estava acontecendo, porque eu saía da empresa e na época ainda eu resolvi fazer, na época eu estava fazendo doutorado ainda. Meu Deus do céu. Mas o que interessa aqui é o seguinte: esse aí eu tinha eu no papel que eu sempre me jogaram para tomar conta do financeiro. E eu tinha o laboratório na ponta do lápis, como a gente diz, né? Um dia eu cheguei, olha, não quero mais, eu só vou ficar com os 3 mais a fazenda que eu já tomava conta. Ai, 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 mas tudo bem. Tá. Então eu já fiz isso. Ah, mas Levi, não, mas não tem aquela sensação assim, não, você não deu conta? Tem sim, tem. Tem aquela sensação. Essa sensação tem. Porque na hora que a gente desiste de alguma coisa, passa muita coisa pela cabeça, certo? Mas eu vou te falar uma coisa. Não arrependo de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não ia dar conta de tudo. Tanto é verdade que depois de um certo tempo, eu fiz foi vender tudo.
E comprei imóveis comerciais, até porque é o seguinte, vai, senão eu nunca... Eu queria viajar, certo? Eu achava, eu sempre escutei, por que que você não... eu queria passear pelo mundo, tudo, eu queria estudar, eu queria ficar, igual eu fico aqui no meu escritório, fico lendo, eu fico aprendendo e eu fico ensinando, certo? E isso me faz muito bem. Então, e do jeito que estava, eu estava tipo meio que... E como os meus negócios não eram coisas muito grandes, eles são muito operativos. Eles dependem muito de você, certo? Então, no dia que eu tive uma certa estrutura, certo? Aí então, não, eu não quero mais continuar nisso, certo? Seguindo mais ou menos aquela, eu não sei se você já conhece essa, essa lógica, né? Você trabalha para alguém, certo? Trabalha para alguém e fica observando o dono. Aí você monta o seu pequeno negócio que não vai dar dinheiro no início. Aí você fica ali um tempão validando o negócio, certo? Validando cliente, produto, preço, ganhar de coisa, certo? Estruturando, montando equipe. Aí você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro, aí você pega e aplica esse dinheiro e esse dinheiro passa a te manter. Esse dinheiro passa a cuidar de você. Aí você faz o quê? Você ensina o processo. Você ensina como é que faz essa caminhada. Tá? Isso eu escutei e eu assino embaixo de quem foi que... Porque no dia que eu escutei, eu falei, nossa senhora, pô, nem percebi. E de repente é o que eu estou fazendo, certo? E hoje eu estou fazendo justamente isso. Então, eu diria para você o seguinte, que nós comentamos aqui, e eu vou encerrar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte, olha, você pode estar em uma dessas três situações. Ou você pode estar no negócio que não que está empatando, certo? Se está empatando, nós já comentamos. Acredito que agora, olha só, conversamos cerca de uma hora, você já sabe o que pode fazer quando o negócio está empatando, certo? Uma outra coisa que nós falamos também, o negócio pode estar indo muito bem, certo? Mas depois que nós conversamos, eu tenho certeza que você ainda fala, mas nada, tudo pode ser melhorado, se pode ser melhorado, então por que eu não vou melhorar? Perfeito. Ou também pode ser que o negócio realmente é um negócio que não adianta insistir. Agora, o mais importante é você ter os elementos para tomar qualquer uma dessas decisões, certo? E é por isso que eu falo de 90 dias, certo? Então, eu digo para você o seguinte: acompanhar um trabalho desse de descobrir se continua ou se muda de negócio, certo? Eu fiz até aqui uma sequência. Olha, não é para quem quer fórmula pronta. Não, eu vou assistir lá, por acaso eu assisti a live do Levi, né? Eu vi lá o que ele fala, as postagens dele. Mas qual que é a fórmula que ele passa? Se até hoje, eu estou utilizando o conhecimento que eu tenho, porque não tem fórmula, tem princípio, tem método, certo? Tem forma de pensar e que não se passa em uma hora. Se você me segue há um certo tempo, você já percebeu que a cada dia escapa um pedaço. É que nem eu consigo explicar tudo, né? Certo? Eu tenho isso mais organizado, certo? Mas mesmo mais organizado, vai depender de você se esforçar também para chegar a entender isso aí, tá? Não estou prometendo, não é para quem quer dinheiro rápido e não é para quem quer enriquecer do nada. Não, não é isso não, certo? Para quem que é? Também não é, também não é para quem não quer olhar número. Não, eu não gosto de planilha. Eu não gosto de olhar número. É. Não quer encarar a realidade. Prefere continuar na ilusão. Aí é complicado, né? Não é. Acha que o problema é sempre o governo, o mercado, o cliente, e não assume a responsabilidade. Inclusive, às vezes, eu visitava as empresas, os empreendedores ficavam, eu acho que é para puxar assunto também, né? E aí, Levi? É que esse punhado de imposto tá difícil, né? Aí eu, poxa, será que eu vou ter que falar, né? Porque eu não concordava. Só que se eu falasse que eu não concordo, aí cria um problema. Às vezes você não concordar,
E eu não fui lá para pegar e dar opinião sobre o governo, eu fui lá para outra realidade, certo? E aquilo criava um problema, porque eu não queria pegar e falar né. Mas eu falava, né, mas então vamos, eu falava, né, vamos continuar, certo? Então eu falava o né para continuar aquilo que a gente estava fazendo, né? É... Bem, não é para quem não está disposto a separar a conta. Não, a empresa é minha, então eu faço dela o que eu quiser. Vai ser difícil, porque nunca vai ter clareza, certo? Isso não é para menino, é para adulto, certo? Então, aqui já separo, a gente fala, separa os homens dos meninos, né? Então, se você está misturado e não quer tomar a decisão, então também não vai conseguir, certo? Bem, se você ficou até aqui, eu te falo o seguinte, certo? Então, parabéns, certo? E eu diria para você o seguinte, que é assim que a gente cresce, é assim que a gente cresce, certo? Uma das coisas que eu sempre escuto é o seguinte, eu não tenho dinheiro, certo? Eu sempre escuto isso. Vocês já escutaram isso? Eu não tenho dinheiro? Eu já escutei isso aí, eu não tenho dinheiro. Mas é o seguinte, aí depois um dia eu escutei o seguinte, é justamente por não ter dinheiro que você deve acompanhar e que você deve, inclusive, me acompanhar, que você deve acompanhar as minhas estratégias para você um dia passar a ter. E tem um detalhe, não, no dia que eu tiver dinheiro, aí eu vou mudar. Ao contrário. O pré-requisito é o seguinte: primeiro você muda aqui, depois o dinheiro aparece. Tem até uma sequência que é o seguinte: resultado, resultado. Eu vou até pegar, mas eu queria colocar na mesma sequência que aparece lá, certo? Mas então é o seguinte: primeiro você tem lá na ponta assim, ó, aqui, ó, resultado, ação, sentimento, conhecimento. Então, primeiro eu tenho o conhecimento, esses conhecimentos vai fazer algumas coisas em mim, vai fazer eu tomar iniciativa, eu vou sentir uma vontade, eu vou sentir alguma coisa, isso vai fazer eu desenvolver algumas ações e essas ações vão me trazer algum resultado, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então não tem como mudar essa realidade. Então, eu não tenho dinheiro. Bem, então, tudo bem, não tem problema não ter. Eu também não tinha. Certo? Agora, então, no dia que eu tiver, ué, eu nunca vi falar que dinheiro nasce de uma hora para outra, nisso, o dinheiro nasce depois dessa sequência, certo? Ele nasce, quem tem dinheiro, quem produziu dinheiro, o pré-requisito foi o conhecimento antes. Uma outra coisa que acontece também é o seguinte: a questão é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de dedicar. Tempo é uma questão de prioridade, certo? Mas eu não gosto de pegar e falar tempo é uma questão de prioridade, porque é o seguinte, isso desonera, eu vou até trocar o termo, não é que é uma questão de prioridade. Vamos lembrar o seguinte, você ficou doente, você nem consegue andar direito, a gripe foi forte, você ficou doente. Quando a pessoa fica nesse ponto, eu nunca vi alguém dizer assim, não, eu fui trabalhar mesmo de cama, colocou uma cama lá para trabalhar. O que aconteceu? Pode ser um ou outro, mas não. Então, na hora que fica doente, tem tempo, certo? Na hora que fica doente, tem tempo, certo? Vamos supor, nós vamos ter daqui o carnaval, por exemplo, certo? Teve alguns que já programaram, já fizeram a programação do passeio. Tudo que aparecer naquela época, eles vão dizer, não, agora não. Vamos supor, já que você fez a programação para o carnaval, então se outra pessoa te chamar para fazer outra coisa, o que você faz? Não, infelizmente eu vou ter compromisso. No carnaval eu vou ter um compromisso. Ah, tá, então foi prioridade. Você colocou. Na doença foi prioridade, no outro foi prioridade. E para resolver o maior problema, que seria justamente se você tem um negócio que você não sabe se continua ou se muda, certo? E te falando que isso pode ser feito em até 90 dias, não ter tempo, certo? Uma outra coisa que pode aparecer também, não, mas é que a tecnologia, certo? Então é tecnologia, tudo bem, tá bom, certo? É tão pouca tecnologia que exige,
certo? É tão pouca tecnologia, certo? Até para eu mesmo que hoje estou, olha só, nesse momento eu estou aqui, eu estou utilizando, eu estou tendo um retorno do YouTube aqui, num outro computador, e eu estou controlando pelo OBS, gravando aqui na plataforma Zoom, certo? E tudo isso para fazer o quê? Para pegar e fazer aquilo que eu aprendi. E essas outras coisas é o quê? É tudo bastidor. É tudo bastidor. A questão é que quando você passa a interessar por alguma coisa, certo? Na hora que você pega gosto por alguma coisa, tudo isso passa a ser pequeno, passa a ser detalhe, certo? Porque o que mais importa é justamente você performar bem. Bem, acho que eu já falei demais hoje, certo? A gente vai continuar com esse nosso bate-papo, certo? Terça-feira que vem, às 19h30. Se Deus quiser, eu vou estar novamente abrindo a oportunidade para a gente continuar esse nosso bate-papo, certo? Na verdade, eu sempre digo o seguinte: eu já estive onde você está, e eu não gostei. É por isso que eu te convido a passar para o lado de cá. Por quê? Porque eu empreendi por mais de 20 anos e continua, só que agora em investimento, certo? Agora, de certa forma, é o seguinte: durante 20 anos eu fiquei na frente. Eu era o executor. Já tem 18 anos que tem pessoas que usam os recursos que eu tenho e é elas que empreendem. Eu sou parceiro. Investidor é isso, certo? O que, na verdade, exige até mais habilidade. Porque se por acaso alguém estiver cuidando de alguma coisa minha e não cuidar direito, então aí nós dois não ganhamos nada. Então, é uma evolução. Na hora que você passa a investir, você tem um certo recurso e você escolhe a pessoa que vai tomar conta, certo? Então, tem 18 anos que eu faço isso. E eu só pude ter alguma coisa depois de 20 anos, certo? Com escola, com loja, com fábrica, certo? Aí que me permitiu criar isso que eu estou hoje compartilhando com você, certo? Então, espero que você tenha ajudado você, certo? Então, e estou te aguardando nas minhas redes sociais, continue me acompanhando em todas as redes sociais, eu estou em todas as redes sociais, certo? E, se Deus quiser, te aguardo na próxima, às 19h30 para a próxima live. Fica com Deus, com ele estou indo. Até mais.